Bom dia a todos, bem-vindos ao call de resultados do quarto trimestre de 2023 da Cosan. É um prazer estar aqui com vocês hoje no meu primeiro call de resultados. E vou começar falando um pouquinho aqui sobre o fato relevante que a gente divulgou no último dia 25, né? Só lembrando que no final de 2023 a gente anunciou a troca do nosso auditor independente, a gente atinge influência significativa na Vale, a EY se declara não mais independente, aí a gente contrata a BDO para fazer a auditoria das demonstrações da Cosan, que iniciou os trabalhos já em 2024, né, já em janeiro de 2024, e obviamente por mais que a companhia e seus auditores estejam fazendo todos os esforços para concluir o processo de auditoria, o processo ainda segue em andamento. Acho que a boa notícia é que a gente teve aí no último dia 27 a divulgação das demonstrações auditadas de Rumo, Compass e Radar. Lembrando que em 8 de fevereiro a Raízen já tinha divulgado seu trimestre revisado pela EY. Então, por mais que hoje essas informações que a gente vai dividir são informações não auditadas, a gente tem uma parcela importante do portfólio já auditada, a gente segue super comprometido aí junto com a BDO para que a gente conclua a auditoria no menor tempo possível, especialmente as informações aí da MUV, da Raízen para fins de equivalência patrimonial e da própria Cosan. Mas até o momento a gente não espera nenhuma necessidade de ajuste material ou de mudança material no que a gente está divulgando aqui hoje de números não auditados com relação ao que a gente virá aí de números finais auditados. Falando sobre os destaques do ano de 2023 da Cosan, acho que é importante ressaltar primeiro o crescimento do EBITDA sob gestão, né? E aí eu vou detalhar um pouco mais para frente, a gente tem crescimento em todos os negócios do portfólio e teve resultados importantes no portfólio. Quando a gente olha para o lucro líquido, a gente tem aí fechando o ano com lucro líquido estável, né? E aí uma evolução relevante no quarto trimestre de 23. A gente tem a reversão da subversão nesse trimestre, né? A gente teve ali provisão no começo do ano, então a gente teve a reversão dado o acordo que saiu no final do ano para que a gente pudesse liquidar esse contencioso em bases bastante favoráveis para a companhia. Então a gente reverte aí a provisão e fecha o ano com um lucro líquido estável, mesmo olhando para uma base forte de comparação de 2022, que teve efeito no quarto trimestre de uma valorização relevante das ações da Vale. Quando a gente olha para a alavancagem gerencial, a gente tem um ligeiro aumento no quarto trimestre de 23, saindo de 1,7 vezes net debt to EBITDA no terceiro para 1,8 no quarto, mas mantendo aí praticamente estável. E quando a gente olha para dividendos recebidos no portfólio, acho que aqui vale a pena fazer um destaque, a gente teve um ano em que foram 3,5 bi de reais de dividendo, e aí quando a gente tira os valores referentes aos dividendos que ficam na estrutura de cola, que a gente montou para a aquisição da Vale, e os dividendos que são direcionados para os acionistas preferencialistas, a gente chega nesse 2,1 bi de juros de dividendos líquidos aí recebidos ao longo do exercício de 2023. Acho que uma outra novidade importante, a gente traz aqui, vai começar a mostrar cada vez mais, é a questão do índice de cobertura de juros, em que a gente compara essencialmente os dividendos que são recebidos aqui no nível da holding, com o custo caixa dos juros que a gente paga referente à dívida da holding. A gente fechou o ano de 2023 por volta de uma vez, e a nossa expectativa, olhando para frente, é um conjunto de evolução dos dividendos do portfólio, colhendo aí os frutos dos investimentos que a gente tem feito em diversas das empresas, e, em paralelo, um ciclo de redução de taxa de juros no Brasil, que, consequentemente, óbvio, vai reduzir aí o nosso custo caixa de juros da dívida da holding. Quando a gente entra aqui nos nossos destaques ESG, acho que primeiro de tudo queria convidar a todos para, em breve, nas próximas semanas, olharem nosso relatório integrado. A gente vai divulgar nas próximas semanas e vai ter vários desses indicadores aqui, discussões da agenda ESG com muito mais detalhe. Mas passando pelos highlights, eu queria começar pela segurança, em que a gente, obviamente, aí tem uma evolução no ano, saindo de 0,3 para 0,2, o nosso índice de acidentes registráveis. A gente tem a nossa ambição, e a segurança é óbvio, um valor fundamental para a gente, de não ter nenhuma fatalidade. A gente, infelizmente, teve uma fatalidade no portfólio no ano de 2023, mas segurança é um assunto que a gente está sempre olhando e é um jogo que precisa ser ganho continuamente. Então a gente tem isso no nosso foco e está continuamente buscando aprimorar a segurança dos nossos processos. Quando a gente olha para os índices e ratings, acho que vale destacar não só o MSCI, em que a Cosan tem uma nota aí, mais uma vez, bastante destacada, um AA no rating do MSCI, mas também a gente aparecendo no Sustainability Yearbook da S&P, primeira vez tendo um destaque nessa publicação também. E obviamente, outros avanços importantes. A gente tem avanços na agenda de diversidade no portfólio, a gente tem mais uma vez o reconhecimento aí pela presença da liderança feminina no board da Cosan, e a gente espera em breve também publicar o nosso primeiro relatório alinhado aí às recomendações do TCFD, para poder falar um pouquinho da questão da nossa agenda de mudanças climáticas.
Entrando nos destaques dos negócios do ano de 2023, na Raízen, acho que vale destacar a moagem de cana recorde, 83 milhões de toneladas. A gente teve aí uma recuperação importante da produtividade agrícola, que é um investimento que a gente vem fazendo para recuperar a produtividade do canavial, já mostrando aí os primeiros resultados. A gente teve um ano com expansão de margens e mobilidade, caminhando para um nível de um pouco mais de normalidade no segmento de distribuição de combustíveis, e a gente também teve aí importante preços de açúcar bastante construtivos ao longo do ano, em paralelo, como efeito negativo, o preço do etanol, que foi bastante deprimido nesse ano. E finalmente a gente destaca aqui a entrada em operação da nossa segunda planta de A2G, que é um CAPEX relevante que a Raízen vem fazendo, e a gente teve aí a planta do Bonfim começando a operação no quarto trimestre de 23 e espera capturar aí o ramp-up ao longo do ano de 24. Na Rumo a gente teve recorde de volume transportado e, em paralelo, também uma evolução importante na tarifa média do portfólio da Rumo. Acho que isso reforça não só a competitividade do modal ferroviário como parceiro estratégico do agronegócio brasileiro, mas a capacidade aí da Rumo de criação de valor. E a gente também teve avanços importantes na nossa agenda de extensão em direção à região, ao core da região agrícola brasileira, avançando o nosso projeto de Lucas do Rio Verde, a extensão aí dentro do estado do Mato Grosso. Na Compass nós tivemos recorde de conexão de novos clientes e também tivemos um ano em que, em paralelo, tivemos margens bastante construtivas, mas o desafio em relação a volumes, especialmente no segmento industrial e no GNV, mas aí a gente alcançando resultados importantes. Na Compass também tivemos o início da operação do nosso negócio de Marketing and Services, o negócio da Edge, em que a gente teve as primeiras vendas aí de cargas de GNL, um efeito importante, positivo e que mostra a opcionalidade, a capacidade de criação de valor trazida com o nosso terminal de GNL em construção, e também avanços aí na nossa agenda de biometano, na JV que a gente constituiu para avançar no biometano. Na Moove nós tivemos expansão de vendas e também margens bastante saudáveis, uma estratégia comercial muito sólida da Moove de capturar continuamente melhores margens no negócio de lubrificantes. A gente está focado em evolução das margens e ter um mix aí com margens mais construtivas ao longo do tempo. E também tivemos aí o fortalecimento da presença internacional. A gente segue na agenda de integração da PetroChoice, que a gente fez a aquisição em 2022, avançando então o footprint global da Moove como um grande player no segmento de lubrificantes. Na Radar, acho que tem dois destaques aqui importantes. Primeiro, a conclusão da JV junto com a Nuvim. A gente passa a gerir a integridade do portfólio de terras, né? A gente tem 30% de participação, mas passa a gerir o todo do portfólio. E também isso, obviamente, traz aí maior capacidade de gestão das terras como um todo. E também a gente teve nesse ano a apreciação das terras agrícolas. A gente teve aí um ciclo de commodities bastante relevante no ano de 23. Isso refletiu no preço das terras que a gente reavaliou aí para fair market value no quarto trimestre de 23. E finalmente, com relação à Vale, a gente segue com a participação um pouco abaixo ali de 5%. Lembrando que em dezembro de 23 a gente fez venda de aproximadamente 0,2% da nossa participação, mas acho que o destaque aqui é o mais do Collar. A gente passa a ter uma participação direta de 4,1%, então a gente fez aí unwind da maior parte do Collar. Isso tem dois efeitos bastante importantes. A gente passa não só a ter mais acesso aos dividendos vindos da Vale, mas a gente também melhora o nosso perfil de amortização de dívida, lembrando que o Collar era uma dívida com uma duration de 2 anos e meio, então a gente melhora o perfil de endividamento da Cosan, substituindo isso uma parte pela emissão que a gente fez de bonds agora no começo do ano de 24, e passa a ter acesso integral ou praticamente integral aos dividendos. No ano de 23 a gente teve 1,3 bi de dividendos oriundos da Vale. É claro que uma parte relevante disso ficou ainda direcionado à estrutura do Collar que existiu ao longo do ano de 23. E finalmente, como eu falei no início, a gente a partir de dezembro passa a reconhecer o investimento na Vale como pelo método de equivalência patrimonial. No próximo quadro, a gente resume um pouco a evolução do EBITDA sob gestão. Eu já detalhei aqui os aspectos relevantes de cada um dos negócios, mas a gente fecha aí o quarto trimestre de 23 com uma evolução de 44% quando a gente compara com o quarto trimestre de 22. Então, um trimestre bastante importante aí em termos de resultado no portfólio como um todo. Olhando para o perfil de endividamento da Cosan, acho que aqui vale destacar, quando a gente olha para o cronograma de fevereiro de 24, a gente fez operações relevantes de liability management ao longo dos últimos meses. Vocês vão lembrar que no final de 23 a gente tinha torres de amortização referentes ao Collar da Vale em 24, 25 e 26. E aí a gente já via aí um perfil
diferente agora esse ano, já principalmente com a emissão que a gente fez de bons no mercado internacional no início de 24. E aí a gente já olha para um perfil cada vez mais coerente com o ciclo de CAPEX que a gente está passando, né? A gente tem empresas importantes no portfólio, como Raízen e Rumo, passando por ciclos relevantes de CAPEX, e a gente precisa adequar o perfil de amortização, a estrutura de capital da companhia para navegar bem e suportar os negócios do portfólio durante esse ciclo importante de investimento. A alavancagem já tinha falado antes, a gente segue ali praticamente estável em 1,8 vezes, mas quando a gente olha ali o prazo médio, a duration da dívida, a gente sai então de 5,8 anos para 6,4. Obviamente, a gente é extremamente cost sensitive, então tudo que a gente vai fazer em termos de liability management, a gente vai sempre estar olhando para reduzir o custo geral da dívida. Mais fato que a gente busca essa adequação para estar mais coerente com o ciclo de CAPEX. Falando sobre fluxo de caixa, acho que vale aqui destacar vários desses aspectos que a gente já passou, como dividendos recebidos, captações e amortizações, a venda de 0,22 da Vale, que são esses 700 milhões de gestão de portfólio. Mas aqui acho que overall a gente sai de um caixa de 2,4 bi para um caixa final do ano de 3,7 bi, um caixa bastante saudável e que cumpre aí com a necessidade de liquidez da companhia. Então aqui eu encerro a minha apresentação, a gente vai passar para a nossa sessão de Q&A, obviamente além da minha presença, estamos aqui comigo o nosso CEO, o Nelson, e o Marcelo Martins também, nosso VP de Estratégia. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês e por estarem aqui com a gente hoje. Vamos passar para a nossa sessão de Q&A para que a gente possa endereçar as perguntas de vocês. Obrigado. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone levantar a mão na parte inferior da tela para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, para se limitarem a 2 perguntas por participante. Para os participantes no áudio em inglês, as perguntas devem ser feitas por escrito pelo ícone Q&A. Dando início, a nossa primeira pergunta é do Thiago Duarte, Sell-Side BTG. Thiago, habilitaremos o seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor, Thiago. Obrigado, bom dia a todos, Nelson, Marcelo, Rodrigo, prazer falar com vocês. Eu queria fazer 2 perguntas sobre a operação de algumas subsidiárias. Primeiro, na Compass, considerando o guidance, tanto de EBITDA quanto de CAPEX, eu não sei o quanto que vocês conseguem dar, mas se puderem dar alguma granularidade de abertura de quanto que está implícito, tanto no EBITDA quanto no CAPEX, que vocês estão guiando para 24, a contribuição tanto da parte de marketing services quanto da parte de distribuição de gás, só para tentar quebrar aqui esses dois segmentos aí dentro do que está implícito no guidance. E quanto a Radar, e até obviamente em luz dessa avaliação, né, desse novo appraisal que vocês estão reconhecendo aí no resultado, e depois de um ciclo muito forte de apreciação de preços de terra, eu não sei se dá para falar um pouco sobre oportunidade de monetização, né, de uma parte desse portfólio, agora que os preços de boa parte das commodities agrícolas deu uma acomodada, sugere, né, e no passado vocês já foram muito felizes nesse processo, né, de capturar esses timings de mercado na terra agrícola, né, se não faz sentido, ou de não deveria imaginar uma rotatividade, algum tipo de gestão de portfólio mais ativa nesse próximo ano na parte de terra. E se eu puder mais uma, abusando um pouquinho, essa forma que vocês estão trazendo aqui, né, de abertura desse índice de cobertura, né, dos dividendos recebidos quanto ao serviço da dívida na holding, né, na Cosan, a gente obviamente vê que ao longo do ano passado esse número ele foi caindo, né, tá em uma vez agora no quarto tri. Eu pergunto para vocês aonde vocês estão mirando esse número para frente, né? Qual o nível de conforto, né, agora como gestores de portfólio e enxergando a holding dessa forma, quanto que vocês entendem que esse número deveria se estabilizar a médio prazo? Seriam essas minhas perguntas. Obrigado.
Oi, Tiago, bom dia, Nelson aqui falando. Obrigado aí pelas perguntas. Eu vou pegar as duas primeiras aqui e passo a última com relação ao endividamento da holding para o Rodrigo, tá? Então vamos começar por Compass, o teu questionamento sobre guidance, tanto de EBITDA quanto de CapEx, o que que a gente tem de ED, né, que é Marketing Services, e o que que a gente tem de distribuição. A gente não abre o guidance nos valores detalhados, mas eu acho que é importante a gente lembrar, na história da Compass, o nosso desejo de, aos poucos, ir diversificando o portfólio e seguir nessa diversificação, atraindo mais geração de valor fora, do ambiente regulado. E a gente segue exatamente nessa direção. Então, o que eu posso te dizer em termos de guidance, tanto de CapEx quanto de EBITDA, é que ainda a maioria disso é focado em distribuição, mas ao longo do tempo isso tende a reduzir. O EBITDA, se a gente olhar para o guidance de 2024, é mais ou menos 75%, 80% relacionado à distribuição, e o CapEx é um pouco menos, tá? Talvez 60%, 70% relacionado à distribuição, porque é claro que o negócio de marketing service ainda tem uma jornada de crescimento em 2024, não só relacionado ao término aí da execução do TRSP, mas também ao início da construção da planta de biometano, tá? Então, isso com relação a Compass. Com relação a radar, o nosso portfólio de terras, essa reciclagem do portfólio de terras é uma coisa natural e que vem acontecendo. Então, a gente vem naturalmente comprando e vendendo fazendas onde a gente vê que o preço chegou na apreciação que a gente imagina como ideal. Então, isso é parte do nosso dia a dia. Não tem nada previsto de substancial para fazer aí, mas o nosso dia a dia de negócios, de comprar e vender terras, ele segue no nosso passo normal dentro da gestão do portfólio da Radar, tá? Vou passar para o Rodrigo agora para falar de dívida, tá? Tiago, obrigado pela pergunta. Acho que com relação à cobertura de juros, acho que tem dois aspectos importantes, né? Você falou do movimento ao longo do ano, e aí isso é natural, né? Isso vai acontecer sempre, dado que o LTM, né, assim, os juros são meio que flat, e o dividendo tem oscilação de períodos de pagamento ao longo do ano. A gente não tem um target formal, mas algo acima de 1,5, entre 1,5 e 2, é algo que a gente enxerga como saudável, tá? Mas a gente não tem um target setado para isso, a gente vai avaliar continuamente, tá? Então, espere ao longo do tempo ver a gente falando mais sobre esse assunto e tendo mais detalhes sobre esse assunto. Obrigado pela pergunta. Legal, obrigado vocês. Continuando, a nossa próxima pergunta vem da Monique Greco, Sell-Side Itaú. Monique, habilitaremos o seu áudio para que você possa prosseguir. Por favor, Monique, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, Nelson, Marcelo, Rodrigo. Obrigada pela oportunidade de fazer perguntas. Eu vou começar com uma para o Nelson, aproveitando essa oportunidade dele aqui nesse resultado. Nelson, como é que você tem olhado para o portfólio da holding para frente? Né? Ano passado, ao longo do ano, depois já da aquisição do stake na Vale, nos eventos e conferências que a gente participava ali com o Luiz, ele comentou em diversas oportunidades que ele dizia que o portfólio estava bem dimensionado e que o foco seria na consolidação e amadurecimento do portfólio, né? Como é que está a sua visão, a visão de vocês hoje sobre isso? Há a intenção de buscar uma nova vertical de atuação além das existentes? A gente tem escutado muito sobre Sabesp, visto nas notícias, né? Então, a primeira pergunta é essa, assim, se há a intenção de buscar uma nova linha de negócios, uma nova vertical, e se a Sabesp é essa opção. E aproveitando um pouquinho um ponto que você falou na sua resposta aí para o Duarte, na Compass, né, de diversificar além da distribuição e do ambiente regulado ali, como que a gente pode ver essa estratégia de crescimento no biometano na Compass, Nelson? Vocês já fizeram lá parceria com a Horizon, né, um contrato celebrado com a São Martinho. Como é que a gente pode esperar
o crescimento desse posicionamento em biometano e se ele vai ser mais uma expansão em produção, né, a exemplo do que foi com a Horizon, ou mais em acordos do tipo comerciais, como vocês fizeram com a São Martinho. Obrigada. Oi, Monique, vamos lá. Obrigado pelas perguntas. Eu vou começar pela última de Compass e aí eu entro no nosso portfólio, tá? Bom, falando de Compass e de diversificação, a gente tem, como eu respondi aqui na pergunta do Tiago, a intenção de cada vez olhar para o crescimento mais acelerado da receita e da geração de valor não regulada versus o regulado, né? Não quer dizer que o regulado não vai crescer, mas quer dizer que o não regulado tende a crescer de maneira mais acelerada, e uma das plataformas é o biometano. O biometano nada mais é que o mesmo composto químico do gás natural, ele só tem origem diferente. E a Compass vai incorporar no seu portfólio o biometano como sendo uma das suas plataformas de oferta para servir o cliente que desejar esse produto dentro da sua matriz energética. Então a gente deve ver a Compass na busca por uma originação não só de biometano, mas de qualquer outra fonte de suprimento de gás natural, de forma a servir o seu portfólio de clientes da melhor maneira, tá? Da maneira mais abrangente possível. Você citou tanto o Horizon quanto o acordo com a São Martinho, são acordos bem diferentes, né? O da Horizon é uma joint venture que visa construir uma planta de biometano, né, a partir de resíduos sólidos. E o da São Martinho não tem investimento, não tem joint venture, é um acordo comercial, onde a São Martinho faz o investimento de capex e a Compass faz o offtake de 100% da produção de biometano, que aí vem de biomassa e não de resíduos sólidos. Então, acho que isso mostra a diversificação do portfólio da Compass e uma preparação cada vez maior para atender ao seu portfólio de clientes, tá? Bom, com relação saindo agora de Compass, com relação à Cosan, eu acho que a gente continua satisfeito com o nosso portfólio. Eu acho que pequenas variações e movimentações ao longo do tempo, elas são naturais. A gente tem considerado, e vocês viram isso no release, uma redução da posição de Vale. Então, vocês veem que a nossa posição hoje exposta de Vale ela é um pouco superior a 4 pontos percentuais, né? E é assim que a gente deve analisar esse nosso investimento ao longo do tempo, posições crescendo um pouquinho, eventualmente diminuindo um pouquinho. Com relação à entrada de uma nova vertical, e eu recebo de forma muito comum questionamentos sobre Sabesp, e o que eu tenho respondido em todas essas oportunidades é que a gente tem sim um dever de ofício de olhar um ativo regulado no maior estado do país, né? Assim como nós temos um ativo regulado no maior estado do país aqui na própria Compass, que é a Comgás, a gente tem o dever de olhar e acompanhar a evolução dessa privatização, dessa venda por parte do Estado de São Paulo. Mas isso não quer dizer que a gente vai participar e na minha opinião, é pouco provável que a gente venha a criar uma nova vertical de negócio nesse momento na Cosan. Rodrigo, você quer falar um pouco mais aqui? Não, acho que é isso. Acho que, Monique, assim, só voltando no ponto do portfólio, a gente vai, como o Nelson falou, compartilhar a visão entre o que é o eficiente para a estrutura de capital da companhia e o desempenho do portfólio. A gente está focado em maximizar o resultado dos negócios. E como o Nelson falou, a gente já fez um pequeno ajuste no final do ano passado, fazer aí algum tipo de ajuste em tamanho de posição de Vale para adequar melhor a estrutura de capital da companhia. Tá? Então, acho que esse é o que a gente tem hoje no pipeline. Tá ótimo, tá claro. Obrigada, pessoal. Bom dia. A próxima pergunta é do Luiz Carvalho, Sell-Side UBS. Luiz, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor, Luiz. Olá, pessoal. Bom dia, obrigado por pegar as perguntas, Nelson, Rodrigo. Eu tenho algumas aqui também. Se eu pudesse voltar um pouco na discussão de alocação de capital, acho que vocês já fizeram um belo trabalho aí recentemente em alugar o perfil da dívida, e isso já é percebido, mas talvez o balanço ainda seja um ponto de atenção, vamos dizer assim, né?
Então, a pergunta é, vocês enxergam necessidade, eventualmente, de algum desinvestimento, redução de participação? Ainda existe aquele plano original de alguns anos atrás de listar os outros veículos não listados, permanece ou isso está sendo revisitado? Então, o que vocês puderem dar de detalhe aí. A segunda pergunta é sobre a Compass, acho que vocês já falaram um pouco, mas se vocês puderem dar um pouco mais de detalhes sobre os atrasos ali do TRSP, que ainda não terminou a construção, o guidance era lá para o final do ano passado, uma atualização também sobre subida da serra e também sobre a revisão tarifária da Comgás, né? Como é que estão esses três temas que talvez sejam os principais ali. E, por fim, se eu puder fazer uma última mais geral, Nelson, você conhece o grupo muito bem, né? Está aí há muitos anos, mas você está numa posição nova, vamos dizer assim, né? Então, se você pudesse falar um pouco quais seriam os teus três principais objetivos ou metas assim nesses próximos 2 anos, eu acho que seria interessante a gente ouvir. Obrigado. Bom, Luiz, obrigado pela pergunta. Vou começar pela sua primeira aí com a alocação de capital, e aí passo para o Nelson para as duas seguintes. Acho que com a questão da alocação de capital, a gente falou na pergunta aí da Monique, né? A gente está olhando, sim, a estrutura de capital da companhia e sim, eventualmente fazer desinvestimentos para melhorar a estrutura de capital da companhia. Acho que esse é um ponto que continua no radar e está correto. Você falou, acho que também a alavancagem é sim um ponto de atenção e de monitoramento nosso aqui. A gente vai olhar sempre, obviamente, a gente não tem, e aí pela própria estrutura de amortização, como você mesmo comentou, a gente adequou a estrutura de amortização, a gente não tem pressa, não tem, né, assim, com as condições adequadas, com o cenário adequado de mercado, mas a gente sim vai tá olhando eventuais ajustes aí de portfólio para melhorar a estrutura de capital. Em termos da sua pergunta sobre a intenção de listagem de mais ativos, a gente tem, obviamente, empresas diferentes no portfólio em pontos diferentes do tempo, e aí quando a gente faz, né, uma comparação botar aí as duas principais empresas, né, que a gente já vem conversando ao longo do tempo, Compass e Moove, em termos de maturidade, a gente vê a Compass ainda durante um ciclo importante de execução, passando aí não só pela aquisição das distribuidoras, próprio terminal, como você falou, e Nelson vai detalhar um pouco mais, e a agenda de biometano, enfim, alguns pontos importantes aí de execução para acontecer. E por outro lado, a gente vai ver a Moove num ponto de maturidade maior. A empresa teve no ano de 2023 seu melhor ano, um resultado bastante expressivo, vem capturando aí uma estratégia comercial extremamente bem sucedida em mercados que são mercados pulverizados, como o mercado norte-americano, vem aumentando o seu footprint global, e aí, obviamente, isso nos direciona em havendo algum movimento, alguma coisa olhando o mercado internacional. Mas eu te diria assim, não tem hoje uma data certa, mas a gente vê que a Moove está num ponto de maturidade maior do que a Compass, tá? E aí vou passar para o Nelson falar sobre Compass e agenda. Bom, Luiz, bom dia, obrigado aí pelas duas perguntas. Eu vou começar aqui por Compass. Falando do TRSP, as obras estão, nesse momento, concluídas, né? O navio, né, a unidade de regaseificação e de armazenamento já chegou, está ancorada no terminal ali no Porto de Santos, já está carregada e nesse momento a gente está trabalhando no comissionamento do navio. Então a gente deve ter aí nas próximas semanas o terminal de fato operando, tá? Com relação às discussões sobre o Subida da Serra, a gente concluiu as nossas contribuições a uma consulta pública alguns meses atrás e a gente continua muito confiante que entre as duas agências reguladoras, a estadual, que é a Arcesp, e a federal, que é a ANP, que eles possam, após essas contribuições e receber todo esse material da consulta pública, audiência pública, tenham entendido, né, os propósitos e as diferenças de interpretação e que estejam aptos a continuar evoluindo na construção desse acordo tão desejado por todos, tá? Mas isso é uma atividade muito mais das agências reguladoras do que propriamente da gente aqui. Revisão tarifária da Comgás, também você perguntou, ela já começou, o processo está em andamento, né? A gente já teve, há algum tempo atrás, a publicação da UOC, algumas semanas atrás,
O próximo passo disso é a discussão do plano regulatório, do plano de investimentos do próximo ciclo, e essas discussões seguem dentro do cronograma esperado para que a gente possa ter a conclusão antes aí do início de dezembro, que é a data regulamentar pós o aditivo, né? Ela saiu de maio, né, para dezembro. Com relação aqui à pergunta mais abrangente que você colocou, Luiz, sobre o grupo, e perguntou aí de 3 prioridades, eu acho que a primeira delas é olhar para o nosso portfólio. Eu acho que tem oportunidades de foco, de retorno melhor, de melhorar a nossa estrutura de capital, e eu acho que a gente precisa fazer portfólio de recycling, eu acho isso saudável e é alguma coisa que a gente deve buscar fazer dentro dos negócios, dentro de cada um dos nossos negócios ao longo desses próximos anos. A segunda prioridade, na minha visão, é governança. A gente precisa cuidar da governança da companhia, dos conselhos da companhia, dos controles da companhia, da segurança da companhia, tanto operacional, quanto ocupacional, quanto cibernética. Então, governança eu acho que é um ponto de atenção e a gente precisa cuidar. E terceiro, para elencar aí 3 prioridades a teu pedido, como não poderia deixar de ser, pessoas. A gente precisa cuidar cada vez mais do nosso pipeline, talvez o nosso maior desafio, considerando o crescimento em todos os nossos negócios, seja a atração, desenvolvimento e retenção de pessoas dentro da organização. Então, tentando elencar aí as 3 prioridades para você, Luiz. Primeira, olhar pelo nosso portfólio. Segundo, olhar a nossa governança. Terceiro, olhar para as nossas pessoas e para o pipeline de sucessão. Tá super claro, obrigado. Se eu puder só voltar na questão da Compass, Nelson, se puder dar um update de como está a venda lá dos stakes das distribuidoras do Nordeste, lá com a Mitsui, porque eu acho que isso casa com essa questão da alocação de capital, do portfólio e obviamente, acesso de caixa da Compass, né? Posso sim, Luiz. Isso é um dos exemplos, né, que eu acabei de dizer aqui sobre portfólio recycling e essa é uma das iniciativas que a Compass tem. Esse processo está andando, a operação de venda das distribuidoras do Nordeste ela está efetiva e eficaz nesse momento e a nossa busca pela conclusão está prevista para o início do segundo semestre. Lembrando que a Mitsui não exerceu o direito de preferência, então a operação deve ser concluída conforme previsto da venda desses ativos aí no comecinho do segundo semestre deste ano. Tá claro, super obrigado. Continuando, a próxima pergunta é do Gabriel Barra, Sell-Side City. Gabriel, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Por favor, pode prosseguir. Olá, Nelson, Marcelo, Rodrigo, obrigado por pegar minhas perguntas aqui. Eu tenho alguns follow-ups. O primeiro, na verdade, o primeiro é um ponto até que a gente não falou muito sobre Move, né? A gente viu o resultado da Move numa tendência crescente nos últimos anos, entregando um resultado bem forte e chegando nesse patamar de quase 1,2 bi de EBITDA esse ano. Aí o ponto que eu queria entender aqui é que dentro até das aquisições que foram feitas nos últimos anos, o que tem ainda de inorgânico para ser destravado aqui para a Move, né, dessas aquisições passadas. Então, assim, dentro desse 1,2, o que a gente poderia esperar para 24 em termos de resultado, né? E que tem de crescimento orgânico aqui para a Move dos mercados, principalmente Estados Unidos, que é um mercado que, de certa forma, novo ali, mais novo para a companhia. Então, só para entender um pouquinho aqui qual que é esse caminho da Move para o próximo ano. Voltando só um ponto aqui na questão da Compass, a gente falou sobre alguns pontos e eu lembro até no último conference call, a gente falou de algumas oportunidades, de alguns leilões que a companhia poderia entrar no futuro, principalmente no sul ali, por exemplo, Compagat poderia ser um exemplo, etc. Se pudesse dar um update, a gente falou de desinvestimento, mas o que teria de oportunidade aqui de M&A ou de possíveis leilões aqui para o crescimento e penetração da companhia nesse business de distribuição para o mercado de distribuição de gás?
E o último ponto aqui, até dentro de compras, uma pergunta que eu também já fiz em outros conference calls aqui, é em relação à parte de marketing service, né? Eu lembro até na época do IPO, da tentativa do IPO da Compass, a gente falou muito sobre esse mercado, a grande oportunidade que tinha aqui, né, para Compass, principalmente, botando TRSP, novos supridores, até um menor presença da Petrobras aqui no mercado de gás, abrindo oportunidade para novos players. E a gente vê que o mercado de mercado livre de gás ainda tem engatinhado, né? Se pudesse falar um pouquinho sobre isso, né? O que vocês estão vendo aqui na parte da agenda regulatória, o que precisa andar, o que andou e que estágio a gente está hoje desse mercado. Tá? São esses 3 pontos. Obrigado. Bom, Gabriel, obrigado aqui pelas perguntas. Vamos aqui na ordem que você fez, tá? Falando de Moove, eu acho que é importante a gente lembrar que a Moove fez 2 aquisições recentes, né? Da PetroChoice, lá nos Estados Unidos, agora a Moove US, e de uma, como é o nome da? Tirreno. Da Tirreno, né? Uma empresa local aqui no Brasil, produtora de fluido de freio e outros produtos anciliares. O foco da Moove nesse momento ainda está em extrair valor e gerar valor através da sua rede de distribuição, considerando esses ativos recém-adquiridos. Dito isso, nesse momento não tem nenhuma aquisição no horizonte, mas é claro que a Moove é uma empresa que vai estar sempre atenta às oportunidades. Então, evidentemente, a gente vai olhar, vai buscar oportunidades, mas nesse momento não tem. O foco está todo concentrado na geração de valor dos investimentos e das aquisições que a gente fez recentemente. Tá? Falando de Compass e aí das distribuidoras do Sul, lembrando que parte do ativo que veio com a aquisição da antiga Gaspetro, agora Comit, é justamente o direito de preferência que a gente tem quando esses estados ou algum dos outros sócios decidirem por alienar as suas participações. No caso específico do Paraná, da Compagás, esse processo continua aberto, não houve até o momento nenhuma oferta binding para esse ativo, até porque a partir do momento que houver a oferta, nós teremos então que tomar a decisão de exercer ou não o direito de preferência. Nós temos interesse em exercer esse direito de preferência, mas obviamente quando houver a oferta binding, nós vamos avaliar o valor desse ativo para tomar a nossa decisão final. Tá? Terceiro, com relação aqui à Marketing Service e a Edge. Se a gente lembrar no passado, né, a gente falou muito, e eu, enquanto Compass, falei muito sobre a oportunidade da abertura do mercado de gás natural no Brasil. E a gente nunca esperou que esse mercado livre ele simplesmente se transformasse do dia para a noite. Isso é uma mudança gradativa e que se a gente olhar para 25 anos atrás no mercado elétrico e comparar a velocidade de migração do mercado cativo para o livre, eu acho que a gente está se saindo até melhor do que o mercado elétrico quando começou. Então a gente vê já uma diversidade de supridores bastante grande, ainda de volumes que precisam crescer mais, e a gente vem trabalhando para que isso aconteça através do próprio investimento no TRSP, mas a gente vê claramente outros players, outros supridores e outros comercializadores entrando no mercado, o que é absolutamente positivo para o desenvolvimento do gás natural no Brasil e desenvolvimento do mercado livre. Então, quanto mais oferta a gente tiver, quanto mais concorrência a gente tiver, melhor para o desenvolvimento do mercado. Mas a gente não deveria esperar que isso fosse uma migração abrupta. Eu acho que isso vai acontecer de forma gradativa, da forma como vem acontecendo. E acho que oportunidades vão aparecer ao longo dos próximos meses e anos, não só para a Edge, lá da Compass, mas como o mercado como um todo. Super claro, Nelson. Obrigado.
Continuando, a próxima pergunta é do Lucas Ferreira, sell-side, JP Morgan. Lucas, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Por favor, pode prosseguir. A primeira pergunta é sobre o terminal lá de São Luís, se tem alguma novidade, se vocês estão em um processo para continuar com eventual venda do ativo, e se tem alguma expectativa de timeline para que isso aconteça. E a segunda pergunta, que é também bem recorrente aqui, a gente já falou de portfólio, reciclar portfólio, mas parece que tem uma oportunidade aí que continua, essa oportunidade em recompra de ações, não só na Cosan como no grupo. Se isso, enfim, como é que se ranqueia aí nas prioridades de alocação de capital da companhia? Obrigado. Ótimo, Lucas. Obrigado pela pergunta. Vou começar pela pergunta com relação ao Porto de São Luís, depois eu entro na questão da recompra. Acho que você acompanhou aí ao longo do tempo os nossos movimentos com relação a esse ativo. Ele é, obviamente, um porto bastante estratégico para o setor de mineração no Brasil. Você lembra lá atrás que o nosso escopo de desenvolvimento de investimentos nesse setor passava pela Liga, passava pelo ativo do porto, e a gente acabou direcionando os nossos esforços para o investimento na Vale e tem feito aí progressos com relação ao nosso investimento na Vale. E aí o porto foi um projeto que a gente desenvolveu ao longo do tempo, né, mas ele vira, então, parte do nosso processo de reciclagem de portfólio, como o Nelson tinha falado. Então, o porto, de fato, é um ativo que a gente tem interesse em vender, a gente entende que é um ativo estratégico. Hoje a gente não tem um target de data para te dar, mas é um ativo que certamente é parte aí do nosso interesse de reciclagem de portfólio, e a gente entende que é um ativo que tem procura, que tem interesse estratégico no mercado. Com relação à recompra, acho que a gente vem falando e vem executando ao longo do tempo, a gente tem sido ativo, a gente tem um programa em aberto, e vem executando as recompras, né? Então acho que a gente tenta aí se aproveitar do desconto de holding ao longo do tempo. É óbvio que é algo que a gente vai estar sempre olhando dentro da estrutura de capital da companhia, dentro da liquidez da companhia, com responsabilidade. Obviamente, você sabe que a gente tem janelas aí que a gente não consegue fazer, mas é sim uma parte importante da alocação de capital no nível da Cosan. Tá? Então é isso que dá para dividir hoje sobre esse assunto. Não sei se Nelson quer complementar alguma coisa. Não, acho que já. É isso. Obrigado pela pergunta, Lucas. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao senhor Nelson Gomes para as considerações finais. Bom, pessoal, eu queria agradecer a todos vocês aí por atenderem ao nosso call, agradecer ao pessoal que fez as perguntas e como mensagem final aqui, usando aqui como gancho a pergunta do Luiz, do UBS, quando ele me perguntou sobre prioridades, as 3 prioridades, e eu disse aqui não nessa ordem, mas eu falei de pessoas, falei de governança e falei de portfólio. E talvez portfólio seja o que a gente tem a maior oportunidade aqui, melhorando a nossa disciplina de alocação de capital, focando na nossa estrutura de capital e no endividamento da companhia, principalmente no nível da holding e principalmente durante esse ciclo maior de capex que a gente está vendo tanto na Raízen quanto na RUM. E obviamente, maximizando no que a gente puder o retorno de todos os negócios que estão sob o nosso portfólio. Então, acho que essas são as prioridades e é isso que vocês deveriam esperar do management aqui nesse novo ciclo de Cosan. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos aí por atender o nosso call e a gente fala de novo no call do primeiro TRI de 2024. Obrigado. A videoconferência das informações financeiras referentes ao quarto trimestre de 2023 e do ano de 2023 da Cosan está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham todos um excelente dia.